contas de serviços gerenciadas por grupo. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre Active Directory, tá? Então, deixando só o contexto de vocês. Active Directory, pense numa grande agenda, onde tem número de telefone, número da pessoa, um ID. Eu vou tentar mostrar uma carinha dele aqui na frente, tá? Me apresentando um pouquinho. Sou Gessé, esposo de Cíntia, pai de Israel. Hoje eu estou atuando no Carrefour como time defensivo. Tenho algumas certificações Microsoft e Azure. Sou movido por propósito e curiosidade. Hoje estou liderando um dos líderes do capítulo ASP de João Pessoa. E está aí meu LinkedIn também. Desculpa atrapalhar, só para avisar que o CTF vai começar às 10 lá em cima, tá? Só para avisar. Valeu. Gente, inicialmente eu queria agradecer aqui, fazer uma observação antes de iniciar. Rodrigo Lira está aqui sentado na frente, um irmão que a vida me deu, é por conta dele também que eu estou aqui hoje, certo? Esse cara investiu na minha vida muito em conhecimento. Ele fez a primeira certificação, ele me ensinou a primeira certificação Microsoft, fez comigo, ele reprovou e eu passei. Ele me ensinou a certificação. Vamos falar hoje sobre Kerberos, contas gerenciadas de serviço e o Golden GMSA. Vou tentar construir a informação com vocês, tá? A gente vai falar sobre Kerberos aqui. Todos aqui entendem já o que é o Kerberos, já entendem como funciona. Beleza? Alguém aqui não entende? Ninguém. Beleza. Bora lá. Então temos aqui alguns atores. Que atores são esses? São atores do protocolo. Tá? A gente tem aqui o KDC. O KDC pense no banco de dados, o grande banco de dados que armazena informações e credenciais. Temos o AS, o Authenticator Server, ele é um serviço do KDC junto com o TGS, que é um outro serviço do KDC. Então a gente tem o KDC e dois serviços. O serviço do AS, ele gera o TGT, o primeiro ticket. O serviço TGS gera o segundo ticket com ST. Aqui já há uma confusão. Uma vez, eu estava conversando até com o Silton, na frente da casa dele. Ele falou o seguinte. Eu falei, eu disse, quais são os dois tickets? E eu disse, eita. Na época eu tentando estudar, querendo mostrar para ele que eu estava estudando, que disse que ele me fez essa pergunta. O meu raciocínio foi o TGT e o TGS. É comumente falado. Na imagem aqui, ó, a gente tem o TGT e o TGS. Só que está errado. Na documentação, ele não gera o TGS, ele gera um ST, um Service Ticket. E quem gera o Service Ticket é o TGS, que é o serviço do KDC. Até aqui tudo bem? Temos o timestamp, carimbo data e hora. Temos o lifetime, o tempo de vida de concessão de ticket, de 10 horas, por padrão. O Pack Validation, que vai fazer validação de segurança, se o usuário tem permissão para acessar algum serviço ou não. Tem o UPN, o User Principal Name, gessé.neto@carrefour.com. Certo? O SPN, que é o serviço que gessé.neto quer acessar. E o AP, que é a própria aplicação. Tá? Bora lá. Nós temos ali o KDC. Dentro do KDC existe uma conta chamada KRB TGT. Esse cara valida todas as informações que vem da primeira requisição aqui em cima, tá? Então aqui ele tem um serviço LSAS rodando, ele faz a solicitação assim, olha, eu conheço o domínio a quem eu quero acessar, conheço o usuário, conheço a senha, conheço o SPN, que é o serviço, ele conhece todo o serviço da rede, e aí ele faz essa solicitação para o KRB TGT, que ele retorna a informação já com o TGT criptografado. Então assim, vou tentar ser bem breve aqui, era bom a gente ter esse conceito antes para poder entender depois, tá? Então quando a gente recebe o TGT, que é o primeiro ticket, ele faz uma outra requisição. Ele vai solicitar ao TGS uma requisição, e essa requisição é o Service Ticket.
Beleza? Então imagina aqui, eu comprei um bilhete para entrar no parque de diversões. Comprei o primeiro bilhete. Eu apresento esse bilhete ao guichê de entrada do parque. Apresentei o guichê de entrada do parque, ele validou que eu sou eu, que tudo que eu disse sobre mim está certo. Eu disse que data que eu vou entrar no parque, disse a hora que eu vou entrar e sair, beleza? Aí o que acontece? Eu preciso ir para a montanha-russa, eu preciso ir para o brinquedo. Aí o que eu faço? Eu recebo essa validação aqui e vou apresentar ao segundo guichê, que é o guichê pré-entrada da montanha-russa. A montanha-russa está aqui nessa pilar aqui, eu vou entrar nesse guichê agora apresentando esse ticket de serviço. E quando eu chegar na montanha-russa, eu já vou apresentar todos os tickets validados. Essa é a resenha da história. Qual o problema aqui? O problema é que, após o TGT, eu consegui o TGT, eu tenho uma nova possibilidade. A nova possibilidade é de usar e abusar desse setor aqui. Ou seja, inicialmente eu comprei um bilhete para ir na montanha-russa, informei que eu iria na montanha-russa. Então o usuário Gessé.neto está indo para a montanha-russa e todo mundo sabe. O problema é, Gessé mudou de ideia. Ele agora quer ir na roda gigante. Pode fazer? Pode. Como? A gente vai descobrir um pouquinho agora como que faz isso. O ataque chamado de Kerberos, certo? Uma premissa. Nesse ataque eu preciso saber um usuário e preciso saber a senha do usuário. Eu preciso saber o domínio, nome do usuário, senha do usuário e o IP do servidor lá, talvez o nome do DC, enfim, certo? Então assim, eu já estou autenticado, eu tenho aquele usuário autenticado, eu vou chamar aqui nessa tal aqui, vou chamar o usuário ponto comum. Beleza? Eu vou mostrar na tela mais à frente. Então assim, durante o ataque ocorre, após a autenticação, o TGT lá, o cara recebeu o TGT, o atacante já está autenticado no domínio, então ele requisita um service ticket. Quando ele requisita esse service ticket, ele está fazendo o seguinte: existe uma flag chamada SPM, Service Principal Name, um destino a que eu quero acessar, roda gigante, ou sei lá, uma carrinha bate-bate, enfim, carrossel, essas coisas. O STV criptografado com a senha TLM da conta de serviço. Com o ST em mãos, Service Ticket em mão, o atacante pode realizar o brute force offline da senha. Se for uma senha fraca, ele descobre a senha da conta de serviço. Tá? Colocando vocês aqui dentro do cenário. Bora lá. Gente, é importante essa fase agora, porque dela você vai entender todo o resto. Tá? Eu tenho 3 usuários. Inicialmente, criei uma OU aqui, chamada laboratório, só a nível de organização mesmo. Essa aqui é a carinha do Active Directory. Meu domínio é o purple.local. Aqui eu criei 3 usuários. A nível conhecimento, todos os meus laboratórios eu uso uma única senha. Então aqui vai ser abc@123 beleza? Então todo mundo está com essa mesma senha aqui, porque é laboratório e antes. Então beleza? Então bora lá. Aqui tem o usuário.normal, usuário.admin e usuário.openfile, tá? Usuário.normal, usuário normal, convencional, que a gente trabalha no dia a dia fazendo as nossas coisas dentro de uma companhia. Estamos lá autenticando, a gente não pode instalar o programa, porque aí vai pedir uma mensagem chata, coloca a senha do administrador, contacta o administrador, não posso mudar o IP da máquina, enfim, usuário normal. Tem o usuário admin, que ele é domain admin, tá? Ele está no grupo domain admins lá. E tem o usuário OpenFile. .openfile. O que é que tem esse usuário? Quando a gente vai subir um Spark, quando a gente vai subir um SQL Server, quando a gente vai subir qualquer programa, a gente precisa de um usuário para autenticar. Ele precisa fazer a leitura do LDAP e para fazer essa leitura ele precisa de um usuário. Geralmente, a gente tem preguiça. Eu sei, eu faço isso também, quer dizer, eu fazia isso. Então o que é que acontece? A gente coloca esse usuário também no grupo domain admin. É muito mais fácil. Aí você pensa, não, vai testar, não dá permissão, você não tem permissão, kkk, então, ou o gestor está pressionando, quer que entregue logo, e você vai e dá o domínio admin a esse usuário também. Aí, nesse usuário aqui,
eu fleguei aqui, ó, o service principal nele. Como é que eu fleguei? Está aqui em cima. Set SPN, vou configurar o SPN que o usuário, seto o serviço, né, o HTTP, DC1 é o nome do meu DC, do meu controlador do domínio, purple, local. Aqui eu especifico, lembra que eu falei que eu já tenho que ter um usuário e senha, né? Então eu especifiquei o usuário.openfile. Vou dar uma checagem, beleza. Então aqui está o infraestrutura configurada para o permissão do nosso ataque. Então beleza, vamos avançar mais uma tela. Voltei para o Active Directory, só que agora está diferente. Quantos aqui assistiram da época, os mais velhos, dois, o Fred vai te pegar, aquele filme de Fred Krueger que ninguém pode cantar aquela musiquinha, né? Beleza. Aí o seguinte, ele apareceu aqui. Por que ele apareceu aqui? Aí você diz assim, Gessé, por que você colocou isso aqui? Gente, quando a gente está tratando de ataque ou defesa, a gente precisa contar com o fator humano. O fator humano é super importante. Por quê? Geralmente quem cria um honeypot pensa assim, eu vou pegar o atacante desavisado, eu vou pegar o time do Red Ops desavisado, vou manter ele caladinho, ele não vai nem saber que foi pego. Nessa ideia geralmente que a gente faz, essa ideia é mais ou menos aqui. Só que eu quero que ele saiba que foi pego, só que eu quero que isso afete o psicológico dele. Eu quero que ele saiba que foi pego. Intencionalmente. Por quê? Quem vai fazer uma operação dessa já está com o ego muito inflado. Então a gente tenta minimizar um pouquinho o ego do cara. A gente vai criar um tempo, em segundos, minutos, horas, talvez dias. O cara vai estar tão empolgado, rodou o impact lá, quando fez a lista de SPN, eita, e o usuário foi pego. Então eu criei esse usuário de propósito aqui, só para mostrar a vocês que existe como monitorar. E aqui, ó, tá vendo aqui a engrenagemzinha, ó? Conta gerenciada de serviço. É exatamente isso aqui. Criei intencionalmente, gente. Esse aqui é o usuário.openfile e esse aqui é só openfile, tá? Para diferenciar aqui. Bora lá. Foi o que eu fiz. Eu listei, voltando aqui. Aqui está o comando. Rodei o impact. Está aqui embaixo. Desculpa aí, gente. Lá no computador está alto, está grande. Aqui está imenso mesmo. Aqui eu fiz uma requisição de SPN. Quem são os usuários que têm o SPN flegado na minha rede? Coloquei o domínio, usuário.normal, que é aquela senha que foi vazada, o usuário foi vazado com a minha senha aqui, e o IP do servidor, e mandei fazer a requisição. O que é que ele me trouxe? Ele me trouxe uma lista de todos os usuários que têm o SPN flegado. Usuário OpenFire, opa, e aqui, ó, a última data de acesso dele, beleza? Como é que eu sei que o 123, o Fred vai te pegar, é inválido? Porque, olha, nunca fez logon. Mas ele sabe agora que quando ele listou, alguma coisa pode ter alertado. E aqui, ele me dá a chave de sessão do Kerberos, o ST que foi gerado para o usuário.openfile. Então, eu vou copiar isso aqui literalmente. Ele está aqui até o final aqui, ó. Vou copiar e eu vou colar dentro de um arquivozinho. O arquivozinho chamado hash. Certo? Coloquei lá, abri o VI lá, o vídeo, sei lá, o Notepad, qualquer coisa do tipo, coloquei lá. Vou pegar o John Derrip, vou pegar o arquivo, aí eu vi aqui, ó, Word List B-Size. Aí eu peguei e fingi que botei umas, sei lá, 10 senhas lá e botei a minha senha ABC123 lá no meio, só para demonstração. Quando eu botei o John Derrip aqui no arquivo, e mostrei o caminho, o parâmetro da minha list, ele cuspiu aqui a senha. Agora, gente, eu antes tinha só a conta usuário.normal na mão, mas não sabia a senha. Agora eu descobri a senha dele em texto plano. Beleza? Aí é o seguinte, eu posso, aqui eu usei o Quark Map Exec, o que eu fiz? Você tem o usuário.openfile, e agora eu sei a senha dele. Sei o ABC123 asterisco, que é a senha, e mandei ele ver em que grupo ele está. Adivinha?
grupo domínio admins. Opa, peraí, eu sei que existe uma conta de serviço, sei que ela está com o SPI habilitado, tudo bem? Sei que existe uma outra conta também, mas não me interessa, porque eu acabei de ser pego. Mas o interessante é que essa conta que eu peguei, ela está dentro do grupo domínio admin. Aqui a gente tem um monitoramento, não poderia deixar de trazer também, tá? Aqui, ó, usuário.normal, que foi o comando lá que ele usou esse usuário, que já tinha senha pré-estabelecida. Usuário.normal fez uma solicitação de um ticket de serviço para a conta 123 do FED vai te pegar, e ele também fez a solicitação de um ticket de serviço para a conta OpenFire. Ou seja, alerta para todo lado. Então, assim, quando o cidadão for estar fazendo pentest, um RedOps, que seja, ele vai estar sendo, em tese, gente, identificado mais rapidamente. Então a gente nunca consegue, não existe uma bala de prata para a gente defender. A defesa sempre vai estar um pouquinho atrás. Quem ataca sempre vai estar muito à frente. Tá? Então assim, a gente não tem como defender tudo, mas tem como tentar um pouquinho atrapalhar a vida do cidadão. E se a gente puder ir na mente dele, é melhor ainda. E aí surgiu contas gerenciadas de serviço. A Microsoft teve uma ideia genial. Disse assim, vou começar a usar um serviço em que as contas gerenciadas de serviço não serão as contas normais. Serão contas que a senha, por exemplo, eu sei que vocês não fazem isso, eu sei que ninguém aqui faz isso, eu sei que nenhuma empresa do Brasil faz isso. Cria uma conta de serviço, dá domínio admin para ela, bota no domínio admin e deixa a flag lá, a senha nunca expira. Mas eu sei que ninguém faz isso aqui. E aí, o que acontece com essas senhas, essas contas gerenciadas? Elas, por padrão, alteram a cada 30 dias. Você não precisa chegar lá e ficar mudando. Ela muda automaticamente. A senha possui alto nível de comprimento e complexidade, ninguém tem acesso à senha na conta, não há capacidade de login interativo, somente hosts autorizados serão capazes de utilizar a conta para executar serviços e tarefas. Ou seja, a gente tem um serviço da Microsoft que propõe que a gente fique seguro contra ataque de Kerberos. Isso é, lembra que a premissa do Kerberos, né, a gente listar quem tem um SPN marcado, né? Nesse caso aqui, a gente não tem essa flag marcada, mas a gente pode usar ela como conta de serviço. Por que precisamos usar a GMSA? Porque as nossas senhas são fracas, inalteradas. Lá no Japão, o pessoal coloca. A senha nunca expira, no grupo domínio admin, o usuário para rodar a vida toda. Nunca muda a senha. São dificilmente rotacionadas, né? E aí acabam ficando vulneráveis à força bruta. É um gerenciamento sempre muito manual, a gente tem que estar lá alterando manualmente a senha de cada conta de serviço. Imagina aí, milhares de contas de serviço no seu ambiente. E ela está aqui Kerberos, né? As senhas de contas de serviço podem ser comprometidas se o invasor tiver o ticket de Kerberos. Como as contas gerenciadas melhoram a segurança? A rotação fica automática. Ele gera essa rotação de 30 em 30 dias. Entretanto, todavia, essa é a recomendação da Microsoft. Eu uso geralmente D+3, ou seja, de 3 em 3 dias as contas são rotacionadas. Então, o que é que eu faço? Diante de todas as contas, eu tenho uma lista lá do bendito Excel, que eu faço um gerenciamento D3, né? Ou seja, de 3 em 3 dias eu sei quantas contas foram gerenciadas e rotacionadas, tá? Não preciso ficar gerenciando manualmente as senhas, porque eles ficam trocando, então não precisa anotar em cofre de senha, nada disso. Várias máquinas podem usar uma única GMSA. Beleza, o que acontece? Quando a gente vai declarar uma GMSA, a gente aponta para uma máquina ou um grupo de máquinas, ou até grupo de pessoas. A gente pode adicionar também a esse tipo de aplicação. Como as contas gerenciadas funcionam? A geração automática de senhas, tá? O KDS, ele gera automaticamente as senhas. Agora não é mais o KRBTGT, é o KDS que faz essa gestão. Existe um atributo lá de gerenciamento de segurança, é o MSDS.
ele armazena todas essas senhas. Inclusive, ele armazena senhas antigas e novas. Temos também o controle de acesso. O controle de acesso permite que quem pode acessar ou usar essa conta. Quando a gente cria uma conta gerenciada de serviço, a gente delimita e diz, aponta quem pode autorizar, quem tem autorizado a usar essa conta de serviço ou não. Os principais atributos. A gente tem o gerenciamento da senha, né, com o atributo MSDS aqui inicialmente, ele gerencia essa senha. Aqui ele vai gerar um ID. Então, cada item desse atributo gera um ID, de 1, 2, 3, sucessivamente. Ele tem também a inteligência de perceber quais são os IDs antigos. Então, ele fica. Lembra quando a gente faz o Mimikatz lá? Ele aparece a primeira ITLM, depois a ITLM, que é a segunda, que a gente diz, né? Bom, a primeira seria a senha anterior, o ID anterior dela. Então, tem um grupo, que é o armazenamento de quem pode solicitar a senha, né? E temos também o intervalo de rotação de senha. Aí, o que eu fiz aqui? Estou implementando aqui, gente, a conta gerenciada de serviço. Então, o comando é muito difícil, tá aqui. Desprezem esse lado aqui, porque eu coloquei menos 10 aqui. Porque são 10 horas, quando a gente habilita esse serviço no Windows Server, são 10 horas para ele funcionar. Então, o que é que eu faço? Eu só adiantei para fazer o laboratório aqui, tá? Acabei esquecendo de tirar, mas é isso mesmo. Aí ele gera um GUID aqui. Esse GUID aqui informa que eu habilitei o KDS Root Key no meu servidor, tá? Então, aqui eu vou criar agora a conta, né? Nova conta de serviço, dou o nome a ela, dou o nome lá do DNS para ele responder DNS também. E aqui eu mando o parâmetro, gente, principal para criação padrão da conta de serviço. Aonde? No servidor DC1 e cifrãozinho aqui. Esse cifrãozinho de máquina, né? Representando a máquina, tá? Eu faço a lista aqui para validar se realmente criei as contas de serviço e está aqui a conta Opify criada, beleza? Aqui eu faço embaixo só um teste para saber se está verdadeira ou falsa a conta mesmo. Está quase acabando, dessa vez eu venço. Aqui eu estou listando, mostrando que realmente aqui houve habilitação do serviço para a utilização de contas gerenciadas de serviços. Quem pode ler as ACLs? Quem é que pode ler essas contas? Usuário System, Domain Admins, Enterprise Admins. E aí, finalmente, a gente chegou num outro problema. A Microsoft lançou uma grande solução contra Kerberos. A melhor solução do Kerberos. Aí solucionou, resolveu o problema. Não. Como eu disse, quem ataca está 1000 anos à frente. Aí inventaram o tal do Gold GMSA. Eles protegem. O GMSA protege contra o Kerberos. A gente viu que ele não frega o SPI. O SPI não aparece, né? Aquela conta Opify lá não apareceu. O usuário conta Opify sim, mas a Opify não, né? Só que se a senha do GMSA for comprometida, como é que faz? Mas como é que a gente vai comprometer a senha se eu disse que ela não aparece? Esse é o problema. O Gold GMSA explora a extração de senha lá do LSARS. Com a senha, o atacante forja tickets quebra para qualquer serviço, obtendo acesso restrito à rede. Aí, vamos passo a passo. A gente precisa agora entender como é que ele pegou essa credencial, tá? A senha são gerada lá no KDS. Eu sei que existe um atributo que gerencia. Eu sei que esse atributo ele salva lá no LSARS. Opa! Eu sei que existem algumas ferramentas que já fazem isso nativamente. Então, quem inventou esse treco pensou, por que não tentar? Né? Então, ele foi olhar, se eu fizer um despejo de memória com as próprias ferramentas do Windows nativas, será que eu consigo também fazer esse tipo de ataque? Ele sabe que vai precisar de um acesso administrativo, agora ele está com o usuário.opify, sabe que é domínio admin. E agora ele fez um dump de memória do LSARS. Guardou esse dump, rodou o Mimikatz, tão famoso, tão trivial isso aqui.
Ou pode usar também o Proxy Explorer ou o ProcDump. E essa ferramenta é nativa, né, da Microsoft. Ou usa o próprio poderoso Shell do Windows, né, a tela azul do Windows, super poderosa para fazer o dump desse LSAs. Beleza. Como é que a gente mitiga isso? A documentação da Microsoft diz para você monitorar o LSAs. Você pode ir lá no Windows Server e habilitar o GPO, a política de senha, a política de GPO, para que esse processo não seja possível. Inclusive, lembra aquele grupo Protect Users lá do AD? Quando a gente coloca ele, qualquer grupo lá dentro dele, a gente impede que a hash fique salva lá no LSAS. Então ele não vai ficar salvo. Só que esse problema persiste em conta gerenciada de serviço. Então aqui ele pede para desabilitar lá o processo de credit guard lá dentro da GPO e habilitar também o monitoramento do LSAS. É suficiente, gente? Nunca é suficiente. Por quê? Quando a gente, a partir de um outro sistema operacional diferente do inicial, que a gente vai a partir do Kali. Depois que a gente sai do Kali, que vai para fazer o próprio ataque a partir de uma máquina Windows, o comportamento já muda. Então não tem como a gente monitorar de forma efetiva, 100%. Então aqui está o famoso ataque. Olha como é difícil o ataque. Pegou o secret dump, mandou o domínio, o usuário amplifier que eu tenho a senha dele, mandei o IP e eu disse que conta gerenciada de serviço eu quero obter as credenciais. Está aqui a hash LTLN dele e aqui está a seção do Kerberos. O que é que adiantou ele ter aplicado a conta gerenciada de serviço para impedir o Kerberos? Nada. Ele só impediu que eu listasse o SPN. Ou seja, ainda continuamos vulneráveis. Essa é a grande solução que a Microsoft trouxe. Aí o seguinte, o que é que a gente faz para tentar baixar o impacto? A gente vai tentar. Aqui eu coloquei, cadê? Aqui eu coloquei um parâmetro simples, tá? Da criação de conta gerenciada de serviço. E aqui eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu diminui para 15 dias, gente, é muito ainda, tá? Aqui foi só para mostrar a vocês como que ele poderia fazer. Botei para 15 dias, botei mais 15. E aqui eu aumentei a criptografia para a AES-256. Dificulta um pouquinho. Só vai dar mais trabalho para fazer o reverso. Mas vai, assim, dependendo do poder computacional do atacante, ele vai conseguir também, vai passar isso, tá? Então, gente, essa é praticamente a ideia da palestra. O Kerberos depende de contas com SPN exposto. As contas gerenciadas de serviço vieram para impedir que esses SPNs sejam expostos na rede. Mas mesmo assim é possível fazer o abuso da GMSA se ela for extraída do LSAS usando o Gold GMSA. E aí, sempre, habilite a auditoria avançada que permite detectar cada passo do ataque. O Windows, infelizmente, ele não vem com tudo já montado. A gente diz que é next, finish. A piadinha é essa. O problema é saber que botão apertar para dar certo. Então, assim, existe sim uma política, uma GPO para você habilitar monitoramento avançado. Além disso, não precisaria, mas caso ainda precise, você coloca aí no Sysmon para fazer esse tipo de monitoria, tá bom? Gente, valeu, obrigado.